Olá, meus queridos amigos. Eu espero que todos vocês estejam bem. Eu hesitei muito para realizar a gravação desse vídeo, porque o assunto que eu vou abordar aqui é um assunto extremamente delicado e é um assunto também extremamente urgente de ser abordado de uma forma imparcial, de uma forma apolítica, de uma forma a não tomar parte nessa ou naquela ideologia. Mas eu estou vendo acontecer algo no Brasil, com meus 60 anos de idade, que eu nunca vi em outros tempos. Eu passei por uma ditadura, eu passei por uma constituição no ano de 1988, eu passei por transformações, eu vi o Brasil sair de uma situação, se transformar em outra e progredir para o que está acontecendo hoje. Não somente no nosso país, mas no mundo como um todo. E este não é um vídeo inflamado, um vídeo tentando chamar a atenção de ninguém. É um vídeo completamente despretensioso, mas que eu preciso pôr para fora. Porque o que eu estou vendo acontecer no nosso país é uma coisa de entristecer o coração daquelas pessoas que têm um tempinho para parar para pensar, parar, respirar fundo e pensar no que realmente está acontecendo. Eu estou vendo a nossa pátria, a nossa bandeira se rasgando ao meio, sabe? E eu não vejo isso com bons olhos, porque eu já vi rupturas no passado. Era alguém contra alguém. Era o empregado contra o patrão. Era o patrão contra o empregado. Era o crente contra o católico contra o crente. O povo contra a ditadura oprimindo o povo. E tá tudo bem, nesse aspecto tá tudo bem. Um grupo contra outro grupo. O que eu estou vendo acontecer no nosso país agora é algo tenebroso demais para que eu não abra a boca. Porque eu estou vendo irmão contra irmão, pais contra filhos, primos contra primos, amigos contra amigos, rupturas dentro da instituição, que deveria ser a instituição mais sagrada de todo o planeta Terra, uma instituição chamada família. O que eu estou vendo hoje no nosso país é uma histeria coletiva de pessoas gritando nas redes sociais, escrevendo em letras maiúsculas: quem vota no Lula não tem cérebro. O outro vai lá e replica: quem vota no Bolsonaro não tem coração. Porque um é o genocida, o outro é o ladrão de 9 dedos. Quando eu comecei a me dar conta que as pessoas que estavam se alfinetando, se ofendendo, se matando dentro da internet, com esse tipo de afirmações e memes e gozações e posts ridicularizando esse ou aquele, eu comecei a observar os perfis e eu comecei a perceber que eram pessoas da mesma família. Pessoas que brincaram de carrinho ou brincaram de boneca na sua infância, pessoas que se amavam. E agora essas pessoas estão se odiando. E é exatamente este o ponto que eu quero conversar com você. O exército romano atingiu seu apogeu, atingiu seu auge, baseado em uma estratégia militar extremamente eficiente,
que diz que a melhor maneira de você conquistar é primeiro você dividir. O grande Mel Gibson fez um filme chamado Apocalipto, que eu recomendo a todos vocês que assistam, principalmente o início dele, onde tem uma frase escrita lá, uma frase que merece reflexão, merece atenção. E esta frase diz o seguinte, que uma nação nunca é destruída por forças externas, sem que antes ela tenha destruído a si própria internamente. E essa frase se refere, inclusive, à instituição mais sagrada que existe na Terra, mas que não está sendo tratada como uma instituição sagrada. Não estou falando da Igreja Católica, nem da Igreja do Silas Malafaia, nem da Igreja do Edir Macedo, de nenhuma dessas igrejas. A instituição mais sagrada que existe na Terra é uma coisa que nós estamos perdendo pouco a pouco no nosso país. É uma instituição chamada família. Nós estamos brigando, nós estamos nos matando dentro de redes sociais, atrás da segurança da tela do nosso computador, para alfinetar, para acusar uns aos outros, para humilhar, ridicularizar, porque nós estamos atrás da tela de um computador. Existe um dizer que nós estamos ouvindo falar agora, que foi sequestrado. Foi sequestrado. E esse sequestro já fez mal, muito mal, a uma coisa que já era má. Uma frase, um dizer que aparentemente é lindo. Dizeres de alguns políticos aí, que foi roubada, subtraída de outro contexto, que já estava errado, agora está completamente pervertido. E esses dizeres são Deus, pátria e família. Parece bonito, parece inocente. Olha só, Deus lá em cima no topo. Pátria. Logo abaixo. Família. Em último lugar. Eu quero que vocês me permitam não atacar ninguém aqui. Não é o objetivo deste vídeo. Fazer ataques, apontar o dedo e fomentar ódio, mais ódio. Não. Eu quero levantar questões aqui. Eu quero questionar. Porque o questionamento é a única ferramenta que você tem para te tornar uma pessoa realmente livre. Quem não questiona está fadado a uma dormência eterna, a uma ignorância eterna. Então eu quero, de uma maneira não provocativa, mas de uma maneira bem contundente, eu quero questionar essas três colocações: Deus, pátria e família. Quando a frase coloca lá no topo, Deus, a pergunta que eu faço aos idealizadores desta palavra, aos idealizadores da frase: qual Deus? A qual Deus você se refere? Porque ele está lá no topo da lista. Deus lá em cima. Qual deles? O Deus de olho azul? O Deus patriarca? O Deus macho? O Deus católico, apostólico, romano? O Deus evangélico?
É a esse Deus que se refere esta palavra dentro desse contexto? Um Deus que, se você pegar a Bíblia como questionador, não para procurar defeito, não para atacar esta ou aquela instituição, este ou aquele modo de pensar, mas se você pegar a Bíblia para ler, e não somente decorar versículos da Bíblia para depois querer posar de inteligente em redes sociais, querer posar de filósofo, de grande mensageiro de Deus, decorando meia dúzia de versículos bíblicos. Se você pegar a Bíblia com um espírito questionador, com um espírito crítico, e ler os 3 primeiros livros dela, somente os 3 primeiros livros, Gênesis, Êxodo e Deuteronômio, e você lê desprendido de religiões, você separar esses 3 livros da Bíblia, você espremer essas páginas, você simplesmente enche um balde de sangue. Porque somente nesses 3 primeiros livros nós temos milhões, não é absurdo, milhões de assassinatos em nome da vontade de algum Deus, que alguém não fez a coisa do jeitinho que ele queria. Sodoma e Gomorra, 400.000 pessoas exterminadas por 4 artefatos nucleares lançados sobre aquele lugar. Não me pergunte referências sobre esses 4 artefatos nucleares. Vou deixar para você procurar. Vou deixar para você pesquisar. Mais de 400.000 pessoas varridas do mapa, que até o dia de hoje, que é naquela região do Iraque ali, se não me engano, é possível você encontrar traços de radiação até hoje ali. É esse Deus que você cultua, é esse Deus que você acredita, que você se ajoelha para rezar para Ele, orar para Ele. É esse Deus que você está se referindo lá, Deus, pátria e família. Um trechinho da Bíblia, 400.000 pessoas, sem contar o cerco de Jericó. Quando alguém também não fez a vontade do poderoso Criador, e morreram mais de 126.000 pessoas, literalmente assassinadas. Então, quando você ler essa frase de novo, essas 3 palavras de novo, Deus, pátria e família, apenas faça uma breve reflexão. Que Deus seria esse? O Deus que interessa para quem escreveu essas palavras? Ou um Deus verdadeiro? Um Deus que talvez esteja acima disso? Um Deus que realmente seja amor, que seja perdão, que seja compreensão? Um Deus que não faça separação entre brancos e negros, entre héteros e homossexuais. Um Deus que não faça realmente distinção entre nenhum comportamento humano. Afinal de contas, foi Ele que criou. E de acordo com a palavra dele, ele olhou e viu que tudo que ele fez era bom. Parece que não era tão bom. O narrador acho que escreveu isso lá, né? Porque depois de tudo feito, Deus olhou e viu que tudo era bom. Mas parece que não era tão bom, que esse mesmo Deus tentou varrer a terra do mapa e varrer a porcaria que ele fez. Não foi só uma vez. Extermínios e mais extermínios.
frases misóginas dentro da Bíblia, comportamentos divinos misóginos, racistas. Sim, está na Bíblia que o povo africano é um povo amaldiçoado. Isso está escrito na Bíblia. É esse o livro que você considera sagrado. Reavalie. Como eu te disse, você não precisa atacar ninguém. Você não precisa se pôr contra ninguém. Apontar o teu indicador para este ou para aquele religioso, para esta ou para aquela instituição. O que te liberta é somente o teu poder de questionar. É dar um passo atrás. É dar um pequeno passo atrás. Questionar, será que é isso aqui mesmo? Será que Deus é somente essa coisa pequena, mesquinha, assassina, racista, homofóbica, ciumenta, um Deus inseguro, que ficou com ciúmes de um bezerro de ouro e mandou matar 6.000 pessoas, no mínimo, na beira do Monte Sinai, na base do Monte Sinai. Pergunte-se, será que Deus é só isso? Esse Deus que a fala se refere aí, Deus, pátria e família. É esse Deus que você coloca lá em cima, no primeiro patamar? Talvez seja a hora de você fazer uma reavaliação de conceito. Não trocar de religião. Não se tornar um ateu. Não se tornar um radical, que até agora era um radical a favor dessa ou daquela igreja. Agora um radical apontando o dedo e falando que nenhuma delas presta, que não existe Deus algum. Não. Não é isso. Exerça o teu poder de questionamento. Só existe uma maneira aqui, ó, deste músculo aqui, ó, crescer. É questionando. Não é tendo certezas. Existe um provérbio que eu gosto muito dele. E eu o cito pessoalmente há décadas. Que a certeza é a marca registrada do tolo. Assim como a dúvida é a marca registrada do sábio. Faz sentido para você? Pensa com carinho sobre isso. Descendo um nível abaixo, dentro dessa escala hierárquica de valores. Logo abaixo vem pátria. Olha que nome lindo. Pátria. É bonito isso. Simboliza aconchego, simboliza a construção de algo. Os valores de um povo, os valores de uma gente, a cultura dessa gente, a filosofia dessa gente, a conduta dessa gente. Quando a gente fala de pátria, a gente tem uma tendência de sentir orgulho. Quando a gente pensa, por exemplo, no hino nacional brasileiro, na bandeira brasileira, não é bonito? São os símbolos da nossa pátria. Eu vou questionar de novo. A qual pátria você se refere? A uma pátria que há 500 e poucos anos atrás tinham mais ou menos aqui umas 10 milhões de outras almas, de outros povos originários daqui, que tinham outros deuses, outras formas, outras culturas. E aí chegaram os europeus, com uma espada na mão e uma cruz na outra. E quase exterminarão todos os povos do Brasil. Como disse o nosso
digníssimo intelectual, ex-presidente, e eu espero que para sempre, ex-presidente Bolsonaro, que nem para isso as Forças Armadas brasileiras foram competentes, que as Forças Armadas americanas, sim, eles exterminaram quase todos os índios. E o que sobrou lá realmente é a minoria. Graças a Deus, ao verdadeiro Deus, as nossas Forças Armadas, os nossos bandeirantes, eles foram incompetentes nisso. E nós temos a nação indígena aqui no Brasil ainda hoje. É dessa pátria que você se refere? É a esta pátria que você se refere? Você tem orgulho do quê? Do extermínio de quase 10 milhões de homens, mulheres e crianças, impiedosamente? Ou será que você tem mais orgulho ainda de que esta pátria tenha sido a nação que mais escravizou negros de toda a terra? Você sabia disso? É meio assustador, não é? E esses negros trazidos dentro de navios fétidos, navios doentes, em condições subhumanas, trouxeram para cá, para o nosso país, para a nossa pátria, cuja nossa bandeira é verde, amarela, azul e branco. Nós escravizamos e matamos mais do que qualquer outra nação do mundo. E não foi por 2 semanas, 3 semanas. Foram por 350 anos. E hoje, no ano de 2025, você pode não querer engolir isso. Você pode torcer o nariz para aquilo que eu vou dizer. Mas nós ainda vivemos numa nação extremamente preconceituosa. Uma nação que sofre de amnésia. De uma nação que se nega a olhar para o que fez e pedir perdão para tantos e tantos escravos que nós trouxemos para cá. E também pedir licença para os povos originários que sobraram, para nós continuarmos aqui. Porque a escritura da tua casa, ela não é um documento legítimo, é um documento bonito. Se você pegar a escritura de um imóvel, de uma casa, de uma fazenda, de um apartamento, de uma chácara, observe que é um documento muito bonito. Lavrado em letras bonitas, tal, cheio de adereços em volta, com selos brilhantes naquele pedaço de papel. Se você pudesse voltar no tempo, as escrituras antecedentes a essas, num determinado ponto da cronologia, essas escrituras estariam sendo escritas a pena e não a caneta esferográfica. Mas se você voltar mais um pouco no tempo, não muito, mais um pouco no tempo, a tinta usada para preencher as escrituras era sangue humano, sangue inocente. Então, quando você ouvir a palavra pátria de novo, pense o seguinte, tá? Raciocine sobre um ponto de vista. A bandeira verde, amarela, azul e branca, bonita que você vê, ela está em cima de um lago de sangue, cobrindo uma pilha de cadáveres. Porque o nosso país foi construído assim, empilhando cadáveres inocentes. Então toma muito cuidado quando você
talvez até ousarem ter um pensamento racista, um pensamento homofóbico, um pensamento separatista. Cada um tem o direito de viver a vida como quer. Cada um tem o direito de ter a religião que quer. Cada um tem o direito de se expressar como quer. Isso não é problema seu. Eu tenho visto no nosso Congresso esses arremedos de deputado, filhotes de ditadores, colocando perucas loiras na cabeça. É toda essa palhaçada que você está acostumado a ver na internet. Ao invés de legislarem em prol da saúde, em prol da educação, em prol do saneamento básico, em prol das coisas que realmente o povo precisa como base, eles estão legislando pensando no que mesmo? No que mesmo que nossos legisladores pensam? Pelo menos uma boa parte deles. Na vida sexual dos outros. Se o aborto é, se o aborto não é, se o viado é isso, porque se a sapatona é aquilo. É uma belíssima cortina de fumaça, né? Então, quando você pensar em pátria, saiba disso, tá? O hino nacional brasileiro, tão bonito o hino nacional brasileiro, tão bonita a bandeira brasileira, que cobre uma piscina, um lago imenso de sangue e cadáveres de gente inocente. Só para você tomar consciência, só para você se localizar, para você se fixar no tempo e no espaço. Você está em cima de terras que não te pertencem. Se você é branco, de olho azul, se você é considerado a raça pura, né? Se você se considera a última Coca-Cola do deserto, a última bolacha do saquinho, você não é. Assim como eu não sou. Olha para mim, cabelo da cor certa, pele da cor certa, olhos azuis. Eu às vezes sinto vergonha de ter os olhos azuis e a pele branca. Pelo monte de merda que meus antepassados fizeram com os povos originários dessa terra. Aí nós descemos para o que é considerado lá o terceiro ponto. Família. Família. Que legal. Ela está na última escala, ela está lá embaixo. Na lista de prioridades. Deus lá em cima, acima de tudo, em cima da nuvem, flutuando lá, sentado no trono branco dele. Abaixo, a pátria, no meio termo ali. Lá embaixo, família, considerada na hierarquia, da maneira como é colocada, a menos importante, a última da lista. E eu vou voltar a perguntar a você, a qual família você se refere? Sempre no campo da interrogativa, sempre no campo do questionamento, da dúvida. Eu não estou aqui para atacar ninguém. Eu não estou aqui para apontar ninguém com o dedo e julgar as atitudes de ninguém. Eu estou aqui para questionar. A qual família você se refere? Ah, sim. A família tradicional brasileira. Papai e mamãe, cabelinhos loiros, de olhos azuis, classe média, com um casal de filhos, de preferência um homem mais velho e uma menina mais nova, católico, apostólico, romano ou da Assembleia de Deus. Sim, que o Deus lá em cima, o Deus, né? O Deus da família tradicional tem que ser um Deus tradicional. Então tá, então nós temos aqui o modelo perfeito. Está faltando alguns componentes aí na família tradicional. Está faltando, por exemplo, o amante.
ou a amante. Quase todo mundo tem, só que escondidinho embaixo do armário. Um assunto que é considerado um tabu. Mas essa é a realidade, acabou. É papai, mamãe, os filhinhos, a amante, o cachorrinho, claro, ou o gatinho, que é comprado lá na loja de animais, claro. Eu vou tirar um vira-lata sarnento da rua? Não. Eu quero um Pinscher Yorkshire. Eu não sei falar esses nomes. Então a minha família é a família perfeita. Nós somos preconceituosos, somos racistas, somos homofóbicos, somos mentirosos. Tudo em nome do grande e poderoso Deus, amparado pela Constituição brasileira, quando bem distorcida, quando bem contornada, nós conseguimos, sim, escapar ileso de tudo isso. Porque as leis escritas no papel foram escritas por homens. Homens. E homem não condena homem. Homem protege o homem. Você quer uma prova disso? Eu vou te dar um argumento, então, não uma prova. Um argumento, para que você também questione. Existe uma frase institucional que a lei é igual para todo mundo. A estátua da justiça é aquela que vocês viram lá. Perdeu, mané. A estátua da justiça é a estátua de uma pessoa com uma venda nos olhos. Legal. Isso quer dizer que para essa entidade chamada justiça, ela é cega para a tua conta bancária, para a cor da tua pele, para a religião que você professa, ela é cega para tudo. Porque ela é a justiça. Fernando Collor de Mello, 25 anos depois de ter saqueado o Brasil, ele está preso agora. Viu como a justiça tarda, mas não falha? 25 anos depois, justiça foi feita. Fernando Collor de Mello está preso. Talvez você nem saiba quem foi Fernando Collor de Mello. Eu estava lá. E eu arrumei muita encrenca por causa disso. Mas eu gostaria muito de estar preso onde está preso o senhor Fernando Collor de Mello. E eu gostaria de apodrecer nessa cadeia, gostaria de ficar lá por 200 anos. E eu acredito que se você souber como é a prisão deste canalha, você também ia querer estar preso lá. Você consegue compreender o que eu estou tentando dizer para você? Que nós estamos vivendo em um mundo sustentado por mentiras, com a nossa instituição rasgada ao meio, a nossa bandeira verde, amarela, azul e branca, como se tivesse dado um terremoto e o chão tivesse se aberto assim, tivesse separado as pessoas. Uma ruptura institucional. Vocês percebem como isso é grave? Que tal se a gente... Uma sugestão, apenas uma sugestão. Que tal se a gente invertesse essas palavras? Vamos ver como é que seria. A gente pega a palavra família e coloca no topo da lista. Porque esta, sim, é a instituição mais sagrada da Terra. Não existe Vaticano, não existe Igreja do Edir Macedo, nem do R.R. Soares, nem de qualquer um desses outros ladrões vagabundos que estão roubando dinheiro seu em nome de Christopher.
Não existe nenhum deles, nenhuma religião dessas. Ela chega perto, em termos de sacralidade. Ela não chega nem na sujeirinha da unha lá, do que deveria ser uma instituição sagrada assim, chamada família. Não a família tradicional de olho azul. Não. A família no sentido mais amplo da palavra. Onde não importa quem se junte para formar uma família, mas que esta família ela não leve marca de nenhuma religião, de nenhuma filosofia, de nenhuma conduta ditada pelos outros, mas que esta família, no sentido mais puro e amplo da palavra, ela seja pautada por amor, por acolhimento, por compreensão. Que a família realmente possa ser a extensão do verdadeiro Deus. Não o Deus da Bíblia. Não o Deus da Bíblia. Nem o Deus do Alcorão. Nem os deuses hindus. Nem os deuses de matrizes africanas. Nenhum Deus jamais descrito em palavras. Porque esses deuses são distorções da nossa mente. Cada um de nós quer prender Deus, o verdadeiro Deus, né? Claro, que é o da sua religião, lógico. Claro. Os outros vai tudo para o inferno. A tua religião é a única certa. Aí você tenta prender Deus numa caixinha, num receptáculo lá. Aí você começa a cobrar para que as pessoas tenham acesso a esse Deus. Isso chama-se igreja. Que esta família a que eu me refiro, a que eu sugiro, a que eu ofereço a você, para que você pense, não para que você compre a minha ideia, não, para que você reflita. Uma família amparada por amor, baseada em amor. Que a única regra constante, verdadeira, dentro da sagrada família, seja o amor, o acolhimento, o perdão, o enfrentamento dos problemas diários, com todo mundo junto. Não todo mundo concordando com todo mundo, porque é impossível, somos seres humanos, mas que possamos vencer juntos os desafios. Se o papai e a mamãe desse relacionamento aí for do mesmo sexo, não tem o menor problema. Se forem dois homens compondo uma família, duas mulheres compondo uma família, um homem e uma mulher compondo uma família, desde que eles emanem amor, desde que eles emanem caridade, desde que eles emanem verdade, desde que eles respeitem os outros. Porque a vida plena é baseada nisso, é baseada em respeito. Então, que lá em cima esteja, no topo da lista, a família. Abaixo ainda permanece a pátria. Desde que nós, hoje, habitantes da Terra, viventes aqui da Terra, no ano de 2025, nós comecemos a reler nossos livros de história e estejamos dispostos a questionar os nossos livros de história. Pensar talvez em reescrever os nossos livros de história e fazer justiça a quem é de direito. Quando você ver um negro passando pela rua e você é branquinho, raça ariana, que nem eu assim, ó, tá vendo? Bonitão, olho azul, pele branca. Quando um negro passar por você na rua, não olhe o indivíduo, olhe a carga ancestral que ele traz com ele.
Olha de onde ele veio. Imagine o pai, o avô, o bisavô, o tataravô dele. Olha o que esse povo fez pelo Brasil, em termos de força de trabalho, em termos de cultura, em termos de tantas outras coisas boas. Eu agradeço, meus irmãos negros. Sim, porque de verdade mesmo nós somos realmente todos irmãos. Eu agradeço cada um de vocês pela contribuição que vocês trouxeram, mesmo debaixo de chicote, mesmo debaixo de preconceito, de fome, de serem caçados como animais. Eu peço perdão a vocês em nome do meu povo. E agradeço a tudo de bom que vocês trouxeram para esse país. Agradeço mesmo. E eu compreendo a revolta de vocês. Mas um dia nós vamos chegar lá. Quanto aos nossos povos indígenas, esses eu não peço perdão somente, mas eu também peço licença. Peço licença para continuar aqui, nesta pátria chamada Pindorama. Nesta pátria chamada Pindorama, que foi arrancado esse nome e dado o nome de Brasil. Brasil mesmo, de brasa, pau, Brasil. Cor de sangue. Sangue que manchou essa terra. E não foi o sangue do pau-brasil que manchou essa terra vergonhosamente. Foi o sangue de nossos irmãos indígenas. Eu peço permissão a vocês, eu peço licença a vocês para continuar aqui nesta terra. Porque aqui, em Pindorama, hoje chamada erroneamente de Brasil, eu sou um mero invasor. E eu tenho 60 anos de idade, completos agora, dia 12 de abril deste ano, 2025. Escapei da morte há 1 ano e meio atrás. Por isso eu tomei a decisão de colocar essas palavras aqui neste vídeo. Eu não sei qual vai ser o alcance disso. Eu não tenho a menor noção. Mas acredite, enquanto eu estiver vivo respirando, e neste país tiver uma ponte, uma rodovia, uma vila, uma praça, um monumento, homenageando um ditador, homenageando um bandeirante, assassino, eu não vou ter paz. Eu não vou ver a justiça sendo feita. Eu, caminhando pela rodovia Castelo Branco, muitas vezes eu me questionava, o nome dessa rodovia aqui está homenageando um assassino. Presidente Médici, Emílio Gastazu Médici, Prédio Figueiredo. Porque tal rua lá é Martim Afonso de Souza, Tomé de Souza. Sabem quem foram essas pessoas? Assassinos, cada um em seu tempo, com uma única missão: puxar poder para si mesmo, à base de escravidão, perseguição e morte. Então, sobrou a última palavra, né? A palavra Deus. Depois que nós falamos sobre a pátria, a nossa pátria precisa somente ser consciente das merdas que nós fizemos no passado e das merdas que nós ainda estamos fazendo. Porque eu estou vendo pessoas na internet hoje se matando. Pessoas de família, sangue, pessoas que brincaram juntas na infância, se matando. Em nome de Bolsonaro, em nome de Lula, em nome desse, em nome daquele. Viu?
Você tem teu político de estimação, faz o seguinte, cara. Pega, leva para tua casa. Põe dormir lá na tua cama. Na família tradicional sua. Pega o Bolsonarinho com a pança toda rasgada dele, ou o Lula faltando um dedo, ou quem quer que seja. Coloca lá na tua caminha. Pai, dá uma madeirinha na boca dele, limpa a bundinha dele que tá usando fralda agora, que tá tudo cortado. Tadinho dele. Judiação dele. Leva para casa. Qualquer que seja o ladrão de estimação que você tenha, leva ele para tua casa e cuida dele lá. Mas não queira enfiar ele na goela das pessoas lá fora. Não odeie teu primo, teu irmão, teu pai ou a tua mãe, porque eles pensam contrário a você. Porque os dois estão errados. Todo mundo hoje que puxa o saco de político nesta merda deste país está errado. Porque rombo após rombo, ano após ano, década após década, eu sempre vi o mesmo filme repetido, só que com atores trocados. Mas quando se puxa as cordinhas, quem se move é o povo, é você. Ou ovelha de alguma igreja, ou gado de algum curral político. Você pode escolher onde você está. Aí as pessoas perguntam em você, falam, não, peraí, calma. Eu não. Ah, então você é um lobo com pele de ovelha. Eu digo para a pessoa o seguinte, você, por favor, você não me ofenda. Nunca mais diga que eu sou um lobo com pele de ovelha. Eu sou um lobo com pele de lobo, com olhos e ouvidos de lobo. É meu animal ancestral. Eu sou um lobo com alma de lobo. E nós, lobos, nós cuidamos da família. Mas nós somos livres. Se você olhar lá um aprisco de ovelhas, com milhares de ovelhas, são todas iguais. Não tem grupos formados, não existem... Família é um monte de ovelha, tudo igual. Parece um tapete branco. Se você olhar um pasto cheio de boi, você vai ver a mesma coisa. Um monte de bichos, tudo igual, caminhando para a mesma direção. Eu não sei onde é que você, como que você se qualifica, se como gado, se como ovelha, ou como lobo. Eu não sei. Isso é uma coisa de cada um. Só vale dizer o seguinte para você, respeite a opinião do teu próximo. Seja ela qual for. A tua opinião tem que ser respeitada, sim. Respeito a tua opinião. Desde que você não vá gritar nas redes sociais e tentar enfiar a tua opinião distorcida dentro da minha cabeça. Seja ela política, seja ela religiosa, ou seja ela filosófica. Deus ficou em último lugar nessa categoria, no seu devido lugar, lá embaixo, porque cada um tem o seu. O Deus Todo-Poderoso, único, a que todo mundo se refere, é um Deus fracionado, fragmentado. Claro, a Assembleia de Deus tem o verdadeiro. Não, a católica é que tem o verdadeiro. Não é o outro lá, o muçulmano lá, o Alá que é o verdadeiro. Bosta nenhuma. Bosta nenhuma. Esses são falsos deuses. Falsos. E acabou. Você quer uma prova disso? Por favor, não me use como referência para nada. Eu sou um Zé Ruela, sem oitava série completa. Que é a única coisa que tem feito durante 45 anos tem sido
de forma empírica e de boca fechada, estudar as grandes religiões do mundo e o comportamento humano. E eu vejo o ser humano se fragmentando cada vez mais, se diluindo, se dissolvendo cada vez mais. Porque cada um quer prender o verdadeiro Deus dentro de uma caixinha. Que Deus, o seu Deus, que ocupe o lugar dele, a tua igreja, lá, a tua casa, a tua mente, que você não tente enfiar ele na goela dos outros. Como os nossos ilustres missionários estão fazendo até hoje com os nossos índios, né? Hoje não precisa mais da tropa de choque, não precisa mais mandar matar, não precisa mais das forças armadas ir lá exterminar os índios. Basta mandar um crente da quadrangular lá, da Cristã do Brasil, da Assembleia de Deus, dá uma olhadinha em documentários sobre o que está acontecendo na Ilha do Marajó. Quantos deuses verdadeiros e únicos tem lá, exterminando o que sobrou da cultura indígena. O que você deve fazer com o teu Deus, com a tua crença, é se recolher a tua insignificância. É isso que você tem que fazer. Não tente empurrar o que você acredita na goela dos outros. Ide por todo mundo pregai o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Sinto muito te dizer, tá? Essas palavras foram colocadas na Bíblia por Constantino. O verdadeiro criador da Igreja Católica, é isso mesmo. Você acha que foi Pedro, Paulo, Jesus? Não. Jesus deu início a outra coisa, a uma coisa muito maior, que o ser humano ainda não entendeu até hoje. O catolicismo, o cristianismo, como você conhece, foi Constantino que inventou, tá? Então, recolha-se a sua insignificância, você e o teu Deus. Ele é bom, ele é maravilhoso, ótimo, guarde ele para você. Sim, guarda para você com muito amor, com muito carinho. E volta para casa, tá? Volta para casa. Deixa esses políticos ladrões que romperam o Brasil ao meio. Tá? Dividir para conquistar. A estratégia romana deu certinho aqui no Brasil. Volta para casa. Dá um abraço no teu primo, no teu irmão. Que você falou que ia cortar a cabeça dele com machado, porque ele votou no PT. Você até fez o machado na sua casa. Acredite, não tem um caso desse na minha família, tá? Nossa, que machado bonito, aquilo aí para matar petista. É para matar petista. Acorda, retardado. Retardado que nem o presidente que você votou. Imbecil. Idiota. Acéfalo. Desculpa o desabafo, mas eu não podia deixar por menos. Isso aqui não é um vídeo para atacar ninguém. É um vídeo para chamar a tua atenção. Para que você acorde, caso esteja dentro dessa vibe dormente, dessa vibe idiota, racista, preconceituosa. E tudo quanto é sentimento que não presta, sentimento que separam pessoas, que não respeitam pessoas. Peço do fundo do coração, se eu fui um pouco duro com as palavras aqui, mas eu não podia deixar por menos. Cada um vai entender como quer, porque não é aquilo que eu digo que você ouve, é aquilo que você quer ouvir. Este é o mal da comunicação, não é aquilo que eu expresso, é aquilo que você filtra, aquilo que você permite ouvir. Então,
talvez este vídeo aqui seja exatamente como o livro que eu lancei lá em 2008. As pessoas até hoje me perguntam, qual foi o resultado do teu livro? Você foi para a Rede Globo, pessoas chamando de Doutor Daniel na rua, mandei elas a merda. O resultado do meu livro, legal, né? Não, mas vendeu 10 mil, sim, vendeu 7 mil exemplares. Vendeu, foi bom, o resultado financeiro foi bom. Paguei algumas contas e tal. O resultado intelectual, filosófico disso, para cada amigo secreto, 1000 inimigos declarados. Eu estava pronto para isso. Eu estava pronto para isso. Como estou pronto agora para questionar com você. Se você quiser falar, olha Daniel, vem cá, eu acho que você pegou pesado aqui, pegou pesado ali. Ótimo. Eu vou te receber aqui nos comentários com muita tranquilidade. Se você me atacar, escrever com letra maiúscula, porque você é petista, você é bolsonarista, você não tem cérebro, você não tem coração, eu vou te considerar um idiota, não vou perder meu tempo com você e vou te bloquear. Simples assim. Se você tiver o meu sangue, pior ainda, eu vou bloquear sem nenhum drama de consciência. Eu vou fazer como se eu estivesse tirando um carrapato da pele. Desculpa a franqueza das palavras, tá? Mas existem assuntos que a gente não pode tentar passar paninho, tentar passar pomadinha de xilocaína por cima. Tem que ser na seca, tem que ser na dura. Questionem, questionem. Antes de me julgarem, antes de julgar Bolsonaro, antes de julgar o Lula, antes de julgar o catolicismo, antes de julgar a Assembleia de Deus, religiões de matrizes africanas, dá um passo atrás, questione. É a única arma que você tem de verdade que pode fazer o teu cérebro crescer um pouquinho. Questionamento. Faça uso dessa ferramenta. Deixe tuas certezas de lado. Comece a questionar. Será mesmo que é isso? Será mesmo que esse Deus aqui é único? Será que aquele político lá que está gritando, será que ele é honesto mesmo? Será que eu estou dando o meu melhor? Será que é isso que o Deus da minha religião espera de mim? Questione. Principalmente a si mesmo. Porque questionar o outro é muito fácil. Criticar e apontar o outro é muito fácil. O difícil é você questionar a si mesmo. E é aí que está a raiz do crescimento. Muito obrigado. Se você teve paciência de chegar até aqui. Muito obrigado.